2, 1, plaquete. Boa tarde a todos do Congresso Internacional do SESMAC. Essa é a sala da Ponte Jude. A Ponte Jude é a empresa júnior de direito do SESMAC, né? E nós estamos aqui presentes para conversarmos sobre empreendedorismo jurídico. Olha que tema importante, né, para vocês que estão no curso de graduação, né, e que pretendem se realizar profissionalmente, né? Todos nós temos essa intenção, na verdade, então é um tema fundamental para nós aqui. E hoje nós estamos com a presença dos professores Bruno Leitão e Gustavo Ferreira. Eu vou começar as apresentações aqui, também com a presença dos discentes que integram a Ponte Jude, o Felipe Lira e a Letícia Guedes Freire, né? E eu vou apresentá-los assim, conforme eles forem se expondo aqui, for o momento de exposição individual de cada um, né? O professor Bruno é o professor que vai iniciar a nossa palestra de hoje, e ele é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, em Direito, doutor em Direito, mestre em Direito pela UFAL, advogado, e é líder do grupo de pesquisa Sistema Penal, Democracia e Direitos Humanos, além de ser professor do SESMAC, né? Eu vou também já apresentar o professor Gustavo. O professor Gustavo é também doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre, doutor em Direito também, né? Mestre em Direito pelo FAO, advogado e membro fundador do Instituto de Direito Eleitoral de Alagoas, né? Será o nosso segundo palestrante. E essas palestras serão mediadas por um debate, vai envolver os nossos dois discentes aqui. A Letícia Guedes Freire é a diretora comercial da Ponte Jude, né, a empresa júnior de direito do SESMAC, e o Felipe Lira é o diretor de marketing da Ponte Jude. Então, parabéns à Ponte Jude, à Letícia, ao Felipe, aos demais integrantes da Ponte Jude. E, primeiramente, eu quero agradecer muito a organização desse evento aqui. O evento está brilhante, e a organização realmente tem conseguido realizar tudo aquilo que nós estávamos buscando neste evento. E aí eu vou passar a palavra, professor Bruno Leitão, para nós iniciarmos a sua palestra sobre o nosso tema principal. Por favor, fique à vontade. Olá, pessoal. Prazer fazer parte de uma mesa com dois amigos de doutorado que me deram muito trabalho, inclusive em sala de aula, mas com quem eu aprendi bastante. E aqui ao lado dos colegas que fazem parte, dos colegas discentes que fazem parte também da organização da Ponte Jude. Na verdade, eu fico feliz em estar vendo os amigos que a gente tem perdido esse contato pessoal, e até fico triste da gente não estar presente numa mesma sala lá, tomando um café, circulando lá no meio dos alunos e pressionando eles algumas questões que eu vou tratar aqui à distância. Aí vamos lá. Toda vez que me chamam para alguma atividade da Ponte Jude, eu até deixo de fazer algumas outras coisas para estar presente, porque a Ponte Jude, como atividade extensionista, eu digo que, na verdade, ela é um marco, assim, para outras atividades que passaram a ser desenvolvidas dali em diante. Não apenas pelo que ela desenvolve na prática, mas pela forma como a Ponte Jude surgiu, porque é uma iniciativa feita por alunos e para alunos.
Inclusive, no momento que ela surgiu numa situação em que os próprios professores não entendiam muito o que era uma empresa júnior. Na verdade, os alunos que criaram a empresa júnior foram estudar, foram entender do que se tratava, e como que essa iniciativa, que é válida para qualquer curso, praticamente, ela poderia ser válida dentro do curso de Direito. Inclusive, essa é uma das primeiras perguntas que me é feita em como que uma empresa júnior pode agregar a vida de um estudante de Direito, que é um dos pontos que eu vou tentar elucidar aqui para vocês. Quando eles criam, e aí uma segunda, talvez essa é a primeira pergunta que também me fazem sobre a empresa júnior, porque eu, professor de Direito Penal, como que eu fui parar lá dentro? E, na verdade, eu fui parar por os alunos confiarem ali, eram pessoas mais próximas a mim, disseram, pessoal, estamos precisando, e aí, chega aí junto para a gente tocar, e eu também não fazia a menor ideia do que se tratava. Eu, tá, senta aí comigo, me explica como é que isso funciona. Então, a ideia que eu tinha era a mesma ideia que talvez você que está assistindo aí, que não participa ainda da empresa Júnior, teve quando passou a ouvir falar sobre ela. E aí passaram a me explicar o seguinte, professor, a gente tem dificuldade em entender algumas coisas em sala de aula, principalmente na área de direito civil. Nós, talvez, por sermos jovens, ainda não somos empregados, não temos uma atividade laboral ali próxima a gente. Algumas relações privadas que são explicadas para nós, a gente não visualiza aquilo, é diferente da sua aula. Quando você fala que é homicídio, quando você fala que é roubo, eu consigo enxergar aquilo ali. Então, na verdade, a gente quer mostrar para a instituição que, certamente, as atividades práticas que exige para desenvolvimento da atividade advocatícia vão existir lá no final do curso, mas para entender algumas matérias teóricas do meio, perto do final, mas já do meio para o final do curso, algumas atividades desenvolvidas na empresa júnior são muito interessantes. Inclusive, por exemplo, no sentido de que nós não somos preparados para abrir o nosso escritório. Nós somos preparados para advogar, mas nós não somos preparados para nos lançarmos no mercado como uma marca que vende produtos. Porque é assim que um profissional da advocacia é hoje. Mas vamos lá. Como que a empresa júnior ela funciona? Se a gente enxerga o curso de Direito como um curso que oferece a teoria e oferece a prática, a empresa júnior ela vai tentar vincular boa parte da teoria em atividades práticas não comumente desenvolvidas na matriz curricular. Acho que esse é o ponto diferencial da empresa júnior. É passar a trabalhar com alguns contratos, é passar a trabalhar com as relações interpessoais, entender as minúcias que fazem ali determinados contratos surgirem, ouvindo pessoas, que faz com que aquela atividade, que ao final é prática, ela tenha um diferencial para o desenvolvimento da sua carreira profissional. Esse é o principal ponto aqui. Explicando de uma maneira um pouco mais detalhada. Porque um outro questionamento que me faz, mas peraí, professor, como que a empresa júnior com graduandos, se eles não são formados, podem exercer atividade advocatícia? Calma lá. Eu explico. Quando que você precisa do direito na prática? E aí a maioria dos alunos vão dizer assim, quando eu tenho algum problema. Eu digo, exato, essa é a primeira coisa que você enxerga. Só que geralmente quando você tem um problema, para ir atrás do juiz ou do judiciário para resolver o teu problema, na verdade, a gente já tem a noção de litígio. Mas nem sempre o direito serve a resolver um litígio. Ela pode evitar o litígio. E que assim é a melhor forma que a gente tem das relações privadas. Então, qualquer relação privada exige das partes um conhecimento sobre direito para que essas várias relações ocorram sem a necessidade de ter o litígio. E eu acho que esse é o aprendizado maior que a vivência dentro de uma empresa júnior pode te proporcionar. Porque, por exemplo, ela passa a enxergar que nas relações contratuais Nós tivemos uma queda de energia, me parece.
professor Bruno acabou de me avisar que caiu a energia dele no escritório que ele estava. Mas acho que já ele volta. Houve uma queda aqui também, onde eu moro. Nós estamos ao vivo ainda. Ótimo. Bom, então, houve um pequeno incidente com a queda de energia, né? E nós vamos aguardar, portanto, o nosso palestrante. Acho que só foi você. Vamos aguardar o pessoal voltar. E eu acho que essa energia foi em vários locais da cidade, pelo visto. Isso. Bom, então, boa tarde quem chegou agora. Nós tivemos uma queda de energia na cidade. O professor Bruno Leitão estava na palestra, mas em breve ele retorna, assim como o professor Gustavo e o Felipe Lira, o nosso discente, tá certo? Em breve nós retornamos, mas enquanto isso eu quero aqui dar continuidade à fala do professor Bruno, né, para tratar da função preventiva que o professor trazia, exercida pela empresa Ponte Jude. E essa função preventiva de prevenir conflitos jurídicos, e não só de prevenir conflitos jurídicos, mas também de procurar mediar conflitos que já estão instaurados, sem necessariamente buscar a judicialização, buscar o poder judiciário por meio de uma ação judicial, né? Essa atividade ela pode perfeitamente ser empreendida por estudantes de graduação em Direito, e isso vem sendo realizado pela Ponte Jude. Tá? Então, eu quero, inclusive, nessa descrição desse trabalho da Ponte Jude, né, parabenizar mais uma vez exatamente, né, os que integram a Ponte Jude, justamente por quê? Porque esse trabalho exercido pela Ponte Jude é um trabalho que tem uma função social enorme. E tem uma função social em razão de dois aspectos, né? Primeiro é o fato de nós termos um meio de resolução de conflito, né? Que é acompanhado ali por operadores, eu já posso considerar como operadores do direito, né? Os nossos estudantes de graduação já possuem determinadas ferramentas ali operacionais para a resolução dos conflitos, para a prevenção dos conflitos jurídicos, né? E até mesmo a resolução de conflitos já instaurados, sem que passe pela via da judicialização, da ação judicial. E aí vem uma segunda questão relacionada a esta prevenção, esse trabalho preventivo, que também pode ser feito pela Ponte Jude, que na verdade, feito pela Ponte Jude, essa segunda questão de função social da Ponte Jude, que é o de contribuir com o próprio sistema de justiça, ou seja, na medida em que a Pontes, por meio da sua atividade, evita uma ação judicial, está contribuindo com o Poder Judiciário. Por quê? Porque um dos maiores problemas que nós temos hoje no Poder Judiciário é a litigiosidade em massa, é uma quantidade excessiva de ação judicial, né, que acaba fazendo com que o funcionamento do sistema de justiça realmente fique prejudicado, né? Então, são duas funções sociais aqui exercidas pela Ponte Jude e que são exercidas pelos estudantes de graduação de Direito do SESMAC. Então, vejam, portanto, aqui, né, como vocês que estão nos ouvindo e que são da graduação já possuem essas ferramentas. Tá? E agora,
eu vou voltar aqui a dirigir a palavra para o professor Bruno Leitão, porque o professor Bruno Leitão já retornou à nossa sala, tá? Professor Bruno, eu estava aqui de forma ousada, dando continuidade à sua palestra, à sua fala. Olha só que ousadia. Mas eu encaminho, né, a palavra mais uma vez para o professor Bruno Leitão, tá certo? Para dar continuidade aí a esta palestra. Obrigado, professor Bruno. Vamos lá. Eu estou até com medo, porque como eu não estava aqui, eu não sei se o brilhantismo do que você falou antes vai ofuscar o que eu tenho para falar agora, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos pensar de forma prática, pessoal. Você mora num condomínio. Será que todas as relações dentro de um condomínio, elas estão muito bem definidas nesse condomínio? Porque certamente eu posso ter problemas sérios nesse condomínio. Num dado momento você tem um condomínio que não tem animais e daqui a pouco uma pessoa diz, eu quero ter animais. E eu sei que em outros locais as pessoas têm animais. E eu vejo que há decisões que têm animais. Como que você vai resolver isso? Será que o condomínio está muito bem assistido nesse sentido? Então, eu preciso de um litígio para que eu revise as normas de um contrato que rege as relações entre os condôminos? Não. Não preciso necessariamente ter um advogado para algumas situações dessas. Você pode revisar. Eu posso parar, posso sentar, posso discutir com as pessoas. Eu acho que nesse caminho aqui, você vai ter que rever. Se uma pessoa quiser, vocês podem até acordar não ter, mas se ele litigar nesse sentido, provavelmente ele vai conseguir. Então, tentem verificar o melhor termo para isso. Então, esse papel é um papel sobre situações que vocês vivenciam no seu dia a dia, mas que muitas vezes você não sabe que por trás daquilo ali tem uma relação jurídica. E veja, há pouco tempo eu citei que um dos pontos mais importantes que nós verificamos de aprendizado lá na empresa Júnior é a própria organização, talvez, da montagem do escritório. Por quê? Eu estava até perguntando à Letícia, falando antes da sala, sobre as áreas de atuação que vocês desenvolvem dentro da empresa Júnior. Tem muita coisa a ser desenvolvida. Por exemplo, quando você está dentro de uma empresa Júnior, você tem ali um espaço de desenvolvimento de atividades, óbvio, para a feitura de contratos, mas esses contratos, ao final, eles, na verdade, eles são produtos. E isso precisa ser enxergado dessa forma. Eu, hoje, dentro do meu escritório, eu tenho uma estrutura muito semelhante à de uma empresa, da qual eu verifico qual que é o produto que eu ofereço à comunidade como produto advocatício, e dentro lá da empresa Júnior, eu vou estar pensando, dentro dessa minha atividade, que é uma atividade preventiva, o que é que eu posso oferecer? E aí, por várias razões. Uma delas, por exemplo, é a limitação que eu tenho em não oferecer algo que concorra com a atividade advocatícia, a dos advogados, já porque eu atuo como atividade preventiva. Então, eu, como empresa Júnior, o que é que eu posso desenvolver aqui para atender alguns interesses que não choquem com uma atividade advocatícia? Então, quem está dentro da empresa Júnior nessa área tem que pensar e quebrar a cabeça para como aquilo que eu vou criar não choque com o que delimita, por exemplo, o Código de Ética. Mas não só isso. Eu que crio esses produtos, tenho um outro grande problema. Como que as pessoas vão saber que eu ofereço esses produtos, já que eu não posso fazer marketing do meu produto? Olha que dificuldade, porque essa dificuldade ela vai se repetir quando você se transformar em advogado, certo? A gente hoje tem um grande problema, que é a utilização das mídias sociais, que ainda não tem uma regulamentação muito bem definida, e a gente vê diariamente aí profissionais da área de advocacia extrapolando aquilo que o Código de Ética deveria regular, e que é uma limitação também para a própria empresa Júnior. Então, você dentro da empresa Júnior, você está desenvolvendo uma atividade advocatícia em todas as suas peculiaridades, sobre aquilo que eu quero trabalhar, aquilo que eu posso trabalhar e de que forma eu vou trabalhar, e como que eu vou apresentar esse produto à comunidade. Porque, veja,
nesse espaço de como eu vou desenvolver o meu produto e como que eu vou oferecer à comunidade com essas limitações de marketing, as pessoas vão chegar até mim. E aquilo que eu apresento para elas como produto, será que é algo interessante? Será que é algo viável para ela? E esse é um estudo continuado. Quando eu sento com os meus clientes para oferecer o produto, todas aquelas pessoas que fazem parte da empresa Júnior que estão na reunião, eles têm um aprendizado sobre a capacidade argumentativa que eu tenho para oferecer o produto, bem como as qualidades do produto que eu ofereço estão de acordo para atender o perfil daquele cliente. E aí eu consigo enxergar aquilo ali como uma aula sobre o que eu devo fazer, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque muitas vezes vocês vão passar por experiências que vocês não vão falar da melhor forma, de acordo com o perfil daquele cliente, sobre a forma e sobre o que ele gostaria de ouvir. E aí vocês vão passar a entender como fazer abordagens para cada espécie de cliente. Isso vai envolver critérios de idade. Então, por exemplo, em determinadas idades, eu não quero ter uma conversa com determinados vocabulários. Eu não quero ter uma conversa que tenha um nível de qualidade muito distinto daquela que eu uso comumente. Porque talvez eu não passe uma credibilidade quando queira vender aquele produto. Então, isso é um aprendizado diário dentro de um escritório. E que vocês podem vivenciar dentro de uma empresa júnior. Então, entender como falar, como argumentar, entender do produto que eu estou apresentando, perceber ao falar se aquela pessoa se agrada ou não, e inclusive após a negociação do produto, manter uma fidelização daquele cliente sobre o produto que você está entregando e sobre outros produtos que você pode entregar. Então veja que a visão é uma visão empresarial, que é uma visão que hoje é desenvolvida dentro dos escritórios. Então, você, quando entra na empresa júnior, não é apenas aquela atividade prática que você vai fazer no final do curso sobre petições. Fazer petições. Ok, eu sei fazer petições, mas eu vou começar a minha advocacia. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber o espaço que eu vou ocupar, quanto custa esse espaço, quem que eu vou atender, qual que é o meu produto, a quem que eu quero chegar, como eu vou chegar nessas pessoas, como eu vou me manter, como eu vou me inovar para o mercado que muda sempre. Então, quando vocês entram numa empresa júnior, vocês acabam circulando em vários setores e aprendendo um pouco de cada uma dessas características. As características de criar os produtos, entender os produtos, mudar os produtos, a característica de saber vender esses produtos, a característica de saber se apresentar para o cliente. Então, por mais que cause um certo estranhamento quando você observa a terminologia empresa dentro de uma faculdade de direito, acordem, a advocacia hoje é uma atividade empresarial. Em maior ou menor grau, ela é uma atividade empresarial. Então, na verdade, eu diria até que, e aí, Altran, eu também estudou em faculdades e conhece faculdades que na nossa época se falava em escritório jurídico. Essa empresa júnior nesse formato, ela é muito mais do que um escritório jurídico. Porque, na verdade, o escritório jurídico que a gente tinha na época da gente, nada mais era o quê? Um balcão, que você estava lá sentado, com petições prontas, para serviços prontos, e cara crachá. A pessoa chegava lá, eu tenho isso aqui para te oferecer. Ah, eu estou querendo isso. Ah, infelizmente, um abraço, tchau, procura outro lugar. A empresa júnior, não. Ela tenta se readaptar ao mercado. Ela tem essa capacidade, ela tem essa liberdade de se reinventar. É como se o escritório jurídico fosse um setor público limitado e a empresa júnior fosse um escritório privado, com um perfil empresarial,
com mentalidade completamente diferente do que aquilo que tradicionalmente a gente vê dentro das instituições. E aí é óbvio que eu preciso, enquanto partícipe dessa empresa júnior, eu tenha suporte de pessoas que nos deem o suporte técnico, mas que o Altran tem passado a ver isso. A capacidade que as pessoas, que os alunos, melhor dizendo, têm dentro da empresa júnior de se reinventar, de se melhorar e de estar à frente da gente para muita coisa é impressionante. Então, lá não é um espaço que você se acomoda, não há espaço para se acomodar, porque você é obrigado a passar por todos os setores e aprender em todos os setores. Então, eu, Bruno Leitão, eu desconheço uma atividade extensionista que te dê tanta experiência sobre um negócio, seja ele a tua advocacia privada, seja ele qualquer outro negócio além do direito, do que a empresa júnior. Então, hoje, quem me pergunta sobre atividades extensionistas, para mim, é a menina dos olhos. Mesmo eu não estando mais lá dentro da mesma forma como estive antes, mas sempre à disposição para algumas situações. Então, para sintetizar e não ocupar muito tempo, porque os colegas ainda vão falar, esperando ver se chega energia lá para o Gustavo, mas para voltar até me complementar, a atividade da empresa júnior é uma atividade extensionista que busca suprir lacunas do que você não entende na teoria para o campo prático. Mas não apenas para as disciplinas que vocês lidam no curso de Direito, mas para vivências práticas do dia a dia que o direito vai exigir de você. Então, assim, não há nada no curso de Direito que ofereça uma experiência parecida com essa. Então, se você está ouvindo aí e não participa ainda, não deixe de conhecer. Dedique pelo menos um tempo da sua faculdade a estar lá dentro e entender como aquilo funciona, porque certamente você não vai se arrepender disso. Beleza? Altran, completa aí. Obrigado, Leitão. Obrigado. Muito obrigado, professor Bruno Leitão. Pelas Só palavras. se passou aí. Agora foi. Agora foi. Muito obrigado, professor Bruno Leitão, pelas palavras. É importante destacar aqui que o professor Bruno Leitão participou como professor, supervisor, coordenador, né, dos trabalhos da Ponte Jude no início assim, do desenvolvimento da Ponte Jude, né, e pôde, né, ver tudo isso que colocou para vocês agora, né, essa organização interna interessantíssima da Ponte Jude, que faz com que o estudante de Direito passe por todas as funções ali da empresa, né, da empresa júnior, e vá com isso aprendendo como funciona o escritório de advocacia. O que é fundamental, principalmente diante destas novas transformações que nós estamos agora passando, né, vivenciando, com a Justiça 4.0. Né? O que é a Justiça 4.0? É a Justiça 100% digital. Né? Agora, sabe o que não pode ser 100% digital? Não dá para ser 100% digital? É o trabalho de advocacia preventiva, por exemplo. Não dá para você falar de um trabalho de advocacia preventiva que seja apenas digital. Né? Você pode até desenvolver ferramentas assim, de inteligência artificial e tudo mais, que evoluam, né, no sentido assim, de buscar uma mediação de conflitos pela via online, né? Mas o fato de você ter uma pessoa que tem uma formação jurídica, que está fazendo a formação jurídica, como é o caso da Ponte Jude, né, os que integram a Ponte Jude, escutarem, terem essa escuta atenta para identificarem quais são aquelas demandas apresentadas, né, e procurar resolver desta forma, a prevenir um conflito ou a mediar um conflito já instaurado,
vai muito além do que uma solução online de conflito, né? Mas, vejam, nesse momento se faz ainda mais importante, né? Nesse momento de grandes transformações tecnológicas, se faz ainda mais importante entender esse funcionamento de um escritório de advocacia, como o Bruno colocou muito bem. E agora eu vou passar a palavra para os discentes da Ponte Jude, né? A Letícia Guedes Freire e posteriormente o Felipe Lira, tá? A Letícia Guedes Freire é a diretora comercial da Ponte Jude e vai conversar com vocês aqui, né, para inclusive falar sobre esse trabalho da Ponte Jude, complementada aí por Felipe, né, certo? Os nossos debatedores aqui da tarde de hoje. Então podemos, por favor, Letícia, fique à vontade. Boa tarde, pessoal, né? Boa tarde, professores. Agradecer novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre a Ponte Jude, né? Eu entrei em 2019, quando ainda existia o presencial, então eu fiz parte dessa transição e adaptação da Ponte Jude para toda essa nova realidade, né? Um pouquinho do interno da empresa, do funcionamento dela, como eu falei para o professor Bruno, antes de começar aqui, né? Nós temos diversas diretorias bem personalizadas para trazer o máximo de experiência profissional, né, de uma empresa mesmo. Então, nós temos a diretoria de projetos e vendas, que é a minha diretoria, que se está chamando de comercial também. A diretoria de marketing, que é a que o Felipe participa, que ele é diretor. Temos presidência, gestão e gente, que é como se fosse um RH de uma empresa. E administrativo financeiro, que cuida, né, de todas as documentações. Afinal, nós também precisamos estar regularizados, tanto perante o SESMAC, quanto tributação, receita, cartório, tudo isso faz parte da nossa regulação, né? Existe uma lei específica que regulamenta as empresas juniores, e é uma atividade totalmente voluntária. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o funcionamento, porque nós cobramos pelos nossos serviços. Só que todo o valor que nós recebemos dos nossos projetos, né, dos nossos clientes, os serviços que nós executamos, são revertidos para o nosso aprendizado. Então, vira uma capacitação como profissional, nós já tivemos cursos de oratória dentro da empresa para os alunos, nós investimos em desenvolver atividades dentro da empresa para crescimento mesmo, comprando material para os nossos membros, né? Enfim, tudo isso é voltado para a gente. Então, não recebemos pagamento, né? É uma atividade totalmente voluntária e que só o aprendizado que a gente já tem já é um ganho, é o diferencial na nossa vida, porque eu entrei em 2019, né, estou no nono período atualmente, estou terminando a faculdade, e hoje em dia eu vejo como um diferencial realmente na minha vida. Eu tenho certeza que muito do que eu vou levar da faculdade parte da empresa júnior, porque eu consigo aplicar isso na minha vida, e eu sei que a minha perspectiva de futuro mudou muito depois que eu entrei. Eu sou apaixonada pela advocacia, desde que eu entrei na faculdade eu achava uma profissão maravilhosa, e quando eu vi como funciona o escritório, a gestão, como trabalhar em equipe, a importância da liderança, então tudo isso corroborou para a minha vida profissional levar para a advocacia, assim que eu passar na ordem, né? Já estamos aí nesse processo, então tem muita gente na própria empresa júnior que quando entrou tinha uma visão às vezes até limitada do que você poderia fazer dentro do curso de Direito. E hoje em dia até metade das pessoas que já estão na empresa conseguiram estágio por conta da Ponte Jude. Então é toda uma formação, a gente presta todo um auxílio, como se preparar para entrevista, como fazer currículo, como se posicionar. Mas especialmente os serviços que a gente presta, né, como vocês falam, soluções preventivas, que é a nossa marca, né, soluções preventivas. Nós trabalhamos com contrato, com registro de marca, com assessoria, negociação, acordo extrajudicial, que faz total diferença para evitar o litígio, para evitar que as empresas, por um problema, às vezes, de criar o contrato, precise ir ao juízo para resolver um acordo com o funcionário, com o cliente, com o parceiro. E a gente fazendo essa notificação, fazendo essa mediação da situação, evitamos o litígio, resolvemos com simples termos e está tudo certo. Então, assim, faz uma diferença e até para o cliente da gente é uma grande economia, porque a gente sabe que entrando em juízo
tem que pagar custos, honorários, então é toda a burocracia que a gente está evitando, e como você mesmo falou, né, evitar o judiciário está cada vez mais superlotado, não é? Eu acredito até que o Felipe possa até falar um pouquinho melhor sobre como é que funciona esse processo da gente de conseguir clientes, e especialmente como a gente consegue atingir os clientes, fazer o nosso marketing, sem ir contra o Código de Ética e Disciplina da OAB, que nós também fazemos esse estudo, essa análise, né, muito aprofundada, que é bastante complexo. O mundo digital ele mudou muito rápido e a OAB tenta acompanhar isso. Então, às vezes estão as limitações, mas a gente precisa estudar para saber como podemos utilizar isso ao nosso favor. Vou passar aqui para o Felipe. Primeiramente, boa tarde a todos. Reiterar aí os agradecimentos que a Letícia fez, em nome de todos da Ponte Jude. Agradecer ao professor Carlos Altran, ao professor Bruno Leitão e ao professor Gustavo Ferreira. Nós da Ponte Jude ficamos muito felizes em estar tratando de um assunto que é extremamente importante. A gente vê que todas as profissões elas devem investir no empreendedorismo. O empreendedorismo é algo que está crescendo cada vez mais e o mercado ele exige isso. Ele exige que nós tenhamos essa evolução para sair também do tradicionalismo. A gente sabe que os operadores de direito, uma grande parte deles ainda permeiam ali o tradicionalismo jurídico. Então, é muito legal ver professores, por exemplo, como o Bruno Leitão, o Carlos Altran e o Gustavo Ferreira, que estão aqui com a gente, em que eles acompanham toda a nossa execução de projetos, todo o nosso funcionamento interno e contribuem demais com o conhecimento né, que todos têm no mundo jurídico. É muito importante, primeiramente, a gente tentar o conhecimento técnico, como o professor Bruno Leitão tratou inicialmente. A grade curricular da faculdade, ela traz a teoria vinculada à prática, porém, de uma maneira mais específica, uma maneira mais direcionada, onde a gente se aperfeiçoa cada vez mais na prática jurídica em si, dos serviços jurídicos. E dentro da Ponte Jude, como a Letícia estava falando anteriormente, a gente tem a oportunidade de estar aprendendo habilidades que são essenciais para a inserção do profissional de direito no mercado, principalmente habilidades que não são ensinadas nas faculdades e que a gente precisa, de uma forma ou outra, seja aprendendo de maneira preventiva, como a gente preza, né, pela prevenção. Quanto melhor a gente se preparar e evitar preocupações muitas vezes desnecessárias, se preocupar. Então, justamente por isso também que os membros da Ponte Jude, eles estão sempre procurando essa capacitação de habilidades como vendas dos nossos serviços, porque a gente precisa, primeiramente, saber, obviamente, né, o que a gente vai estar executando, o que é que a gente vai estar vendendo, mas as técnicas de vendas, elas são extremamente necessárias. A gente precisa ter o jogo de cintura, isso é um conjunto de habilidades que cada vez mais as pessoas querem estar observando no profissional. É um diferencial que cresce mais e que a gente tem aqui a oportunidade de estar desenvolvendo. Então, eu observo, e posso contar aqui também com a opinião dos professores presentes, que um dos grandes diferenciais, na verdade, do movimento Empresa Júnior, do empresário júnior que está ali empreendendo desde a faculdade, até de períodos iniciais, eu posso falar por mim mesmo, eu tive a oportunidade de entrar nesse período e estar desenvolvendo habilidades, hoje eu estou no terceiro, e estar desenvolvendo habilidades em que eu tenho certeza que se eu não tivesse entrado, eu não teria elas. Elas é justamente a de vender, saber ter o jogo de cintura, saber falar as palavras certas no momento certo, usar os gatilhos necessários. Então, esse é um dos grandes diferenciais. E a gente aprende, a gente consegue
desenvolver aqui dentro uma visão crítica realmente do mercado jurídico, e isso junto com professores. Então, por isso que é muito interessante essa troca de conhecimento, em que nós tivemos ótimas oportunidades de estar trocando conhecimento com os 3 professores aqui presentes, em que a gente consegue entender a visão do profissional que está há mais tempo, já tem uma carga gigantesca de experiência, e nós que procuramos estar estudando as inovações do mercado. O que é que constantemente tem saído nas notícias, como é que o mercado jurídico está se adaptando aí às novas tecnologias, isso é extremamente importante. Então, é essencial que hoje os estudantes que aqui estão, e aí não só eu e Letícia, mas todos os ouvintes que estão aí escutando a gente, é essencial que todos nós tenhamos essa visão crítica e saibamos que a situação lá fora não está tão simples assim. A advocacia não é a profissão que você precisa esperar aí alguns anos para estar inserido no mercado e fortalecer a sua marca. Não, a gente aprende, por exemplo, aqui na Pontjude, que a gente desenvolvendo um bom estudo de mercado, uma boa análise, que isso não é algo que a gente estrutura e coloca em prática de um dia para outro. É um projeto que exige uma estratégia, onde a gente se organiza para estar fazendo toda a estruturação, por exemplo, anual. Então, a gente inicia o ano estudando o mercado para que no final dele a gente tenha essa visão mais analítica do mercado e que a gente possa desenvolver uma estrutura, uma boa estratégia de marketing, que é o nosso posicionamento. Inclusive, todos vocês podem estar acessando as nossas redes sociais, o nosso Instagram, onde vocês vão ver que a gente produz ali conteúdos, mas que são conteúdos direcionados. Então, a gente faz um estudo do tipo de cliente que a gente quer atingir, o tipo de mercado que a gente quer estar ali atuando de maneira mais assertiva, e faz todo esse estudo de mercado, toda essa desenvolvimento do nosso marketing, certo? Então, isso é um dos principais pontos diferenciais que eu enxergo assim no movimento Empresa Júnior. A gente tem que estar atento à evolução do mercado, a gente tem que estar se adaptando cada vez mais. Como a Letícia falou no início do discurso dela, a gente teve que se adaptar, todos nós, na verdade. Eu e Letícia, a gente já estava na Pontjude, no período em que se iniciou a pandemia, e a gente vivenciou exatamente essa adaptação, essa mudança de realidade. O 100% presencial para o 100% virtual. Então, a gente enxerga aí, né? Não só profissionais do direito, mas de todos os mercados, tiveram muitos que conseguiram se adaptar e outros não. E está justamente, a diferença entre esses dois grupos está justamente na forma em que se analisa o mercado e se adapta a ele. E para que isso seja feito, é necessária inteligência e toda uma estruturação de uma estratégia. Certo? E, enfim, eu pude falar para vocês um pouco da visão do empresário júnior, né? Eu, Felipe, como diretor de marketing, é essa visão que eu tenho, é essa vivência que eu tenho. E aí, eu tive um problema com a internet aqui na parte alta, acredito que o professor Gustavo também. Não sei se ele já retornou à sala. Acredito que não tenha voltado. Então, eu vejo que, assim, é necessário que a gente tenha esse contato, como eu falei, com os professores, para que exista essa troca de conhecimentos. E um professor que eu pude ter muito contato, enquanto membro da Pontjude, desde o início dela, desde o início da minha jornada dentro da Pontjude, na verdade, foi o professor Bruno Leitão. E eu tenho certeza que ele tem muito mais propriedade de estar falando do que eu, professor orientador em si, né? Como é que funciona essa função de orientar, de estar lidando aí com estudantes que de maneira ousada até
buscam estar inovando a atuação na área da advocacia. Pode mandar para mim. Vamos lá. Vamos lá que Letícia caiu. Era Letícia, mas aí é bom que eu já pego o gancho. Essa questão da orientação é uma questão muito importante para vocês, porque, como eu disse no começo, não é à toa que me procuraram, né? Eu sei que você não é da área, nessa época era o Caio, você não é da área, mas, por favor, ajuda a gente aí para colocar a gente nos trilhos, o que a gente pode procurar, o que a gente pode fazer. Isso, na verdade, é o papel que o próprio Felipe tenta me trazer de volta à conversa, porque é o seguinte, a grande maioria dos alunos, e essa é uma primeira fala quando eu chego logo ali em Penal 3, antes, quarto período, para a nova matriz curricular, terceiro período, infelizmente, ao vivo era mais tenebroso, hoje a distância não é mais tão tenebroso quanto era ao vivo. Eu chegava assim ao vivo com vocês e começava a fazer questionamento sobre o que vocês estão fazendo aqui. E a galera dava uma ré assim, meu Deus do céu, misericórdia. Mas é exatamente isso. Chega um momento ali na faculdade que vocês precisam ser tocados no sentido de, ótimo, estou aqui. Como é que isso aqui pode ser, como que isso aqui vai ser útil para mim? Acho que a gente precisa ser pragmático ali, já do comecinho do curso. Se eu ainda não tenho tanta afinidade com alguma coisa, como que isso aqui pode ser útil para mim? E a visão pragmática da própria empresa Júnior, ela ajuda nesse sentido, porque ela te oferece várias possibilidades de pensar com afinidades distintas por qualidades pessoais que você tem. Às vezes você é uma pessoa mais formal, tem algumas funções que vão funcionar melhor, às vezes você é uma pessoa um pouco mais criativa, um pouco mais arredia, tem algumas atividades lá que vão funcionar melhor. Isso me lembra muito a minha primeira conversa, quando eu digo assim, a advocacia tem espaço para cada um de vocês. Todos. Gustavo pode falar muito bem disso, da experiência que ele tem de 60 anos de advocacia. O escritório, ele vai ter dentro lá daquele espaço vários perfis. Tem pessoas dentro do escritório que não conseguem, eu sei que ele vai se vingar de mim, mas enfim, aguardo. Tem pessoas que não conseguem ficar dentro do escritório. Ele vai ficar esperando alguém ter um problema para resolver na rua e dizer assim, eu vou, deixa comigo que eu vou lá. Como tem pessoas que também não tem perfil de ficar atendendo público, a gente sabe disso, pessoal, não há nenhum problema. Ele prefere dizer assim, me dê que eu faço a petição, resolvo, e é o perfil de cada um de vocês dentro da sala de aula. Tem pessoas que têm uma melhor capacidade argumentativa oral, tem uma pessoa que tem uma melhor capacidade argumentativa escrita, tem pessoas que nenhuma coisa, mas são ótimos em desenrolar algo. Então, tem perfil para todo mundo. Então, como que você vai utilizar essa boa característica pessoal que você tem a seu favor? Então, a empresa Júnior, ela consegue trazer isso dentro de um espaço de atividade privada para adaptação para esses vários perfis, que é algo que a advocacia consegue possibilitar, desde que você consiga trabalhar, e aí é outro grande ponto positivo da empresa Júnior, em grupo. Se você tem uma boa capacidade de trabalhar em grupo, você aprende a trabalhar com praticamente qualquer pessoa, sabendo lidar com trocas. Como que essas características pessoais me podem ser úteis e eu posso passar por cima de outras características que não são tão interessantes, mas que no final tudo isso aqui casa e é vitorioso. Esse é o sucesso de qualquer escritório grande. São pessoas que muitas vezes, às vezes, não seriam os melhores amigos, mas são uma grande equipe. Eles sabem lidar bem com isso. E, às vezes, o respeito que você acaba desenvolvendo na atividade profissional pela capacidade que a pessoa tem de resolver problemas, traz uma admiração que, se fosse fora daquele espaço, talvez não ocorreria. Então, o período que vocês passam a atuar dentro de uma empresa júnior traz um desenvolvimento, assim, pessoal e profissional gigantesco. Então, quando eu chego ali como orientador para chegar próximo de vocês, assim, bicho, você quer ir para onde? Qual que é a tua boa habilidade? Por exemplo, quando a gente estava ao vivo, eu fazia várias provas diferentes para enxergar alguma habilidade em você, ué.
Tinha prova oral para ver se você sabia falar bem, ué. Tinha prova escrita para saber se você sabe escrever. E às vezes aquela pessoa que eu nunca ouviria em sala de aula, porque também eu esqueço o chamado, era quando? Era quando fazia a prova oral. Então aquela pessoa que eu nunca ouvi na minha vida, nunca participou, chegava na minha frente, dava um baile. Peraí, o que você está fazendo aí calado? Você tem perfil para ir para um grupo de pesquisa, por que você não procura uma empresa júnior? Você é muito bem na capacidade argumentativa. E outras pessoas eu só percebia na última prova que era escrita. Peraí, quem é fulano? Que escreve assim. Você também está meio que se perdendo aqui, deixando de fazer algumas coisas. Então, na verdade, eu acho que tenho certeza, para a grande maioria de vocês, o que falta é um pontapé inicial, assim, é um empurrão. É um se enxergar nas boas características que você tem e saber onde que elas podem ser empregadas. Então, dentro de uma empresa júnior, você entra num espaço de pessoas que estão de braços abertos para lhe acolher. Seja você quem for, porque eu também desconheço grupos tão heterogêneos como os que se formam na empresa júnior, com todas as características que você imaginar, e que trabalham desde a atividade que vocês têm lá de seleção para ver quais as características que vocês têm. E com base nas suas características pessoais, eles vão indicar que setor vocês devem ocupar. E aí o que é que acontece? Você começa naquilo que você é muito bom, naquilo que você tem predisposição em fazer, para se sentir confortável, e aí vem a empresa júnior e faz o que com você? Te tira da zona de conforto. Te desafia a quê? A se desenvolver como pessoa e como profissional em outra área. Então, esse é um grande ponto que existe da orientação, enxergar vocês, puxar, pensar, jogar para ali, para lá, vai por aqui que vai dar certo. Mas, certamente, a principal coisa que vocês têm que fazer a vocês mesmos, é acreditar no potencial que vocês têm. É passar por cima de toda essa desconfiança, de todos os problemas na sua vida pessoal, profissional que tem ao seu redor, e não se vitimizar, e buscar nessas pessoas próximas, os seus professores e os seus colegas, oportunidades de se desenvolver. E o que eu vejo sendo feito na empresa júnior, na verdade, é algo muito próximo da família. Às vezes eu vejo pessoas na empresa júnior que criam laços mais nas pessoas da empresa júnior do que na sala de aula. Mas por quê? Porque vocês viram as pessoas se desenvolvendo. Vocês se admiraram com o desenvolvimento dos outros, com o seu desenvolvimento. No espaço de pessoas que lhe acolheu. Então, é um momento, assim, é uma experiência que, para quem passa e depois vem me falar, que é indescritível. Por exemplo, a gente tem várias pessoas hoje da empresa júnior atuando na prefeitura de Maceió, fazendo um ótimo trabalho. Então, abracem essas pessoas, tanto docentes como discentes, que abrem portas, que oportunizam o seu desenvolvimento. Porque isso vai trazer um diferencial na sua formação. Beleza? Carlos, vou passar para você, mas não sei se Letícia vai querer pontuar para a gente passar para o Gustavo. Beleza? Simbora. Muito bem, agora eu estava aqui com o meu mudo ativado. Deixa eu só registrar que nós também estamos recebendo aqui o suporte da nossa professora Gislaine Migliatti. Obrigado, Gi. E do professor Sérgio Coutinho. Obrigado, professor Sérgio. E eu vou passar a palavra para o professor Gustavo, mas antes eu queria devolver a palavra para a Letícia, porque surgiram umas perguntas no chat e eu acredito que quem melhor pode responder essas perguntas são vocês da Ponte Jude, tá? Então, a Letícia vai falar um pouco sobre a execução dos trabalhos lá da Ponte Jude, então eu vou, antes, Gustavo, vou passar aqui para a Letícia, tá bom? Por favor, Letícia. Obrigada, voltei aqui. Então, a pergunta foi sobre os acordos homologados, né? Então, na realidade, os acordos, os contratos que a gente traz, é tudo extrajudicial,
são acordos entre partes, entre particulares, entre entes privados. Então, não precisa ser homologado judicialmente se as partes estão de acordo. Se tem uma testemunha, se tem, no caso, 2 testemunhas, já é considerado um título executivo extrajudicial. Então, a gente paga isso em contratos, coisa que a gente viu na faculdade e colocamos em prática na Conjud. A execução dos projetos, ela é executada por nós, corrigida por nós, mas sempre com a orientação dos nossos professores. Dão a ratificação, às vezes eles acrescentam alguma matéria nova, interessante. O Felipe falou muito da gente estar estudando, né, como é que está o mercado, inovações. Então, assim, nova lei de licitação é algo que passou pelos nossos estudos, fizemos análise sobre a nova lei de licitações, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em todos os locais. Os contratos produzidos por nós já são adaptados para a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma exigência. Então, está em todo tipo de contrato, assim como os nossos acordos. Existe a notificação extrajudicial que a gente faz, que é uma espécie de uma prévia intimação, né, que a gente tenta fazer um acordo. A notificação é para a gente conseguir fazer um acordo e não precisar ir para as vias judiciais. O professor Gustavo, inclusive, orientou a gente recentemente, né, numa notificação entre uma empresa muito grande e um cliente nosso, só que, infelizmente, não obtivemos resposta. E, nesse caso, a gente precisou partir e explicar para o nosso cliente a situação, né? A gente faz toda essa mediação, o contato com ele é feito por nós. A gente não passa, olha, vou falar aqui com o meu orientador, não. Nós assumimos a responsabilidade, a posição de orientar os nossos clientes e informar o que aconteceu, qual seria o melhor posicionamento a ser adotado no momento. Então, a gente passa para o orientador, ele confirma, olha, tá certo, pode falar, é isso aí. E eles dando o aval para a gente entra em contato com o cliente com toda a segurança, passando todo o profissionalismo, que quando chegarmos no mercado de trabalho, a gente já vai saber o que é para ser feito. Então, muitas vezes eu vejo hoje em dia advogados recém-formados que estão perdidos, que não sabem se falar com o cliente, que não sabem se posicionar, que tem insegurança na sua fala. E hoje em dia, muito desse jogo de cintura que o Felipe falou, que hoje em dia toda profissão, né, vendedora, querendo ou não, estamos vendendo um serviço, estamos vendendo o nosso conhecimento jurídico para uma pessoa que precisa. Então, todo mundo está vendendo alguma coisa. Então, as técnicas de venda não é só para quem quer ser vendedor, quer ser empresário. É para o advogado falar com o cliente, para um juiz saber passar a sua fundamentação em uma sentença, para um procurador, promotor, qualquer profissão, você vai ter que passar um posicionamento de vendedor, para as pessoas verem o crédito na sua fala, verem a sua oratória, ver o seu posicionamento. Então, assim, é uma experiência que a gente tem, que é aplicável em qualquer profissão. É por isso que eu vejo hoje, como o professor falou, a menina dos olhos. Porque o que eu aprendo aqui hoje me traz toda a segurança de que algum dia eu vou estar podendo capacitar outras pessoas, assim como esses mestres estão fazendo comigo. Até um dos ensinamentos do MED, né, o Movimento Empresa Júnior, é a gente atingir objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu tenho certeza que a gente atinge a educação de qualidade aqui no SESMAP com a Empresa Júnior. Eu vejo que esse é um dos diferenciais, que fomos a primeira empresa júnior de direito do estado de Alagoas e demos início, né, fomos o pontapé para outras instituições aderirem à empresa júnior, né, como a UFAL, a UNIT recentemente também aderiu à empresa júnior. Eu passo até a falar para o professor Gustavo, né, que eu mencionei ele bastante como nosso orientador querido. Já posso falar, gente? Já tô. Obrigado. Obrigado, Letícia, pelos elogios, né? Muito mais bondade tua do que mérito meu. O Bruno, minha vingança será maligna, né? Tem retorno sobre a história de 60 anos de advocacia, não se preocupe. Não tenho pressa. Eu sei, vou fazer igual o pai do Cris, né? Eu sei onde você dorme. Quando você acordar, eu estarei lá. Quando você for dormir, eu estarei lá. Quando você for pro meu, eu estarei lá. Então, se prepare. Mas o bom é o Serginho botando só 60 anos, Serginho, eu te conheço de outras passagens, viu? Eu conheço quando você ainda se chamava Mohammed. E estava no tempo lá no Afeganistão, mas é longa história. Pessoal, vamos lá. Feita essa pequena introdução para animar a tarde, eu queria contar uma história minha. A gente estava lá no Império Romano aprendendo direito, um pouco mais atual. E aí
Eu tinha um colega de sala que ele era considerado chato. A expressão é essa, chato. O pessoal não gostava dele, ele era chato. E ele era chato mesmo. Não era só considerado, ele realmente era chato. E um dia a gente conversando sobre montar um escritório e tal, o pessoal, você montar um escritório com quem? Disse, com fulano. Não foi colega de doutorado, estou perguntando aqui se foi colega de doutorado. São poucos, vai ser fácil identificar, não, foi da graduação. E aí todo mundo da turma olhou e disse, mas com fulano, mas ele é chato. Ele disse, é chato, mas é organizado, entrega os trabalhos em dia, é extremamente responsável. Eu não quero um sócio para contar piada, isso eu faço com meus amigos. Eu quero um sócio para trabalhar. Curiosamente, eu acho que alguém contou isso para ele, depois desse dia a gente ficou amigo. Coincidentemente, depois dessa conversa, que ele não estava presente, ele ficou meu amigo. Mas, por que isso? No direito, a gente às vezes, no direito não, na vida, a gente confunde vínculos de amizade com vínculos profissionais. Eu tenho grandes amigos que eu não dividiria um carrinho de pipoca com eles, porque a gente ia falir em uma semana. Com toda certeza a gente ia falir em uma semana. E tem pessoas, claro, você não vai fazer sociedade com alguém que você odeie, né? Não tem, né? Eu odeio fulano, fazer sociedade com ele, né? Não tem sentido. Mas não precisa ser seu amigo, irmão. Tem que ser alguém que você saiba que é responsável, que é diligente, que trabalha. E principalmente, aí pegando o que o Bruno falou, no curso de Direito, nós temos no Brasil, melhor, deixa eu reformular. No Brasil, nós temos o desagradável hábito de achar que o advogado tem que falar bem, escrever bem, saber tratar as pessoas, fazer boa audiência, ter uma excelente sustentação oral, né, ser bom pai, bom filho. O cliente vê o advogado quase como a mulher vê o futuro marido dela. Tem que ter todas as qualidades, nenhum defeito. Então, mas brincadeiras aqui, esse é um problema. Quando a gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você tem advogados dos Estados Unidos que nunca botaram o pé numa sala de audiência. E tem outros que nunca fizeram uma pesquisa, nunca abriram um livro para pesquisar absolutamente nada, porque esse é para audiência, aquele é para pesquisa, o outro é para o acordo extrajudicial, porque o bacana é que a empresa Júnior do Sesmar trabalha com uma coisa que parece tão inovadora, mas que é algo nos países, principalmente a tradição anglo-saxã, velho. Se a gente fosse dar... o evento aqui, que é tão marcante para a gente, se fosse, sei lá, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, iam dizer, tá, vai falar de acordo extrajudicial, né? Porque há uma cultura lá que nós não temos aqui. Por isso que o trabalho da empresa Júnior aqui é um trabalho importante. É um trabalho de implementação cultural diferenciada. Nós temos a cultura do litígio, né? O brasileiro, num evento aqui do SESMAC, já desse congresso, foi isso mencionado. Nós nos orgulhamos de litigar, nós nos orgulhamos de entrar com ação, né? Então, por isso esse trabalho da empresa Júnior de fazer acordo, de tentar colocar as partes na conciliação, traz uma cultura nova e nos ensina, e aí entra no que o Bruno disse, a cada um explorar várias facetas, claro, com essa grande sacada, não deixar ninguém na zona de conforto. Você é bom vendedor? Beleza, você agora vai cuidar da parte financeira. Mas eu odeio números, problema seu, você vai ter que aprender. E o que parece uma maldade, na verdade, é uma vantagem. Você está preparando a pessoa para esse mercado nosso tão doido. Talvez em São Paulo, Rio, em alguns escritórios grandes, você tenha aquelas pessoas que ficam fechadas em determinada área, mas esse não é o padrão que se espera com o momento do advogado, ainda se espera. Então, esse trabalho de divulgação sua e de poder atuar nas diversas áreas do escritório é fundamental. Lembrando que a empresa Júnior, por incrível que pareça, ela tem uma função distinta do nosso escritório modelo, nosso escritório jurídico, de estágio, né? Eu brinco que lá vocês vão colocar, lá no NPJ, no de prática jurídica, vocês vão botar a termo, vão botar por escrito o aprendizado da sala de aula.
né? Eu aprendi a fazer uma petição, aprendi a fazer um recurso, aprendi a fazer uma inicial, aprendi a fazer uma contestação, vou colocar isso em prática. Na empresa júnior, vocês vão aprender a montar um escritório, a gerir um cartório, quando forem juízes, quando forem promotores, quando forem os serventuários da justiça, né? Vocês vão aprender o dia a dia, que é uma coisa que ninguém nos ensina, né? A Gislaine, eu sei que é bem mais nova que a gente, inclusive não pôde se vacinar, porque a vacinação só começou para os maiores de 18 anos, e chegou aos 18, né, da área de educação, né? Então, ficou só eu, Bruno, Otran, né, nessa ordem. E o Serginho não pôde porque não é brasileiro, então tá afastado. Então, assim, a gente não aprendeu isso na faculdade, né? Como é que a gente gera um escritório? Método, tentativa e erro. Né? E digo, a gente errou muito mais do que acertou. Falo por mim, eu errei muito mais do que acertei. A diferença é que eu aprendi com os erros, né? Às vezes repito, às vezes não repito, né, esses erros, e a gente vai a cada dia evoluindo. Qual é a vantagem da empresa júnior? Você já vai aprender a errar na graduação. E é interessante dizer, aprender a errar, sim, porque você só acerta errando. Eu sei que parece palavra de coaching, né? A resposta está em você, né? Essas coisas bem... Daqui a pouco aparece o Murilo Gun aqui do meu lado, né? Dando dicas. Mas é errando que você vai aprender a acertar e melhorando, e cada dia a gente aprende mais. Então, esse é um aspecto muito bacana da empresa júnior. E aí, quando a gente vai para a prática, que é essa possibilidade do acordo, e eu achei legal a pergunta da homologação judicial, que é uma coisa muito comum, né? Muito comum. Vai homologar o acordo, não vai. Mas, assim, eu não preciso homologar todos os acordos. Eu não preciso. A gente esquece, a gente teve que vir um CPC novo para lembrar. Aliás, deixa eu ser justo, teve que vir um Código de Defesa do Consumidor, depois um CC, um Código Civil, para vir um CPC para a gente incorporar a boa-fé como princípio de direito. Olha que coisa fantástica. Veio o CDC lá em 1990 dizendo, olha, boa-fé. Aí todo mundo, tá, mas é relação do consumo. Mas veio o Código Civil para falar, não, boa-fé. Tá, mas o Código Civil está ultrapassado. Por que falar de boa-fé? Né? Aí veio de 15 e aí todo mundo faz, boa-fé. Então, até interessante, os professores de processos ficam chateados quando a gente brinca com isso, que todo mundo só viu a boa-fé no CPC, quando ela já está no direito brasileiro. Ó. Eu estou falando dos três códigos mais recentes, não estou nem falando de legislação esparsa, legislação anterior, codificação anterior. Então, a boa-fé. E aí, o que é que a empresa júnior trabalha? Com a boa-fé. Olha, vamos conversar, vamos fazer um acordo extrajudicial, vamos notificar a parte, apareça, foi um erro. Muitas vezes a parte não pagou, não é porque ela está de má fé, porque ela não pode. Está cheia de só, não posso, não tenho como pagar. Não, então tudo bem. Como é que você pode pagar? Né? E esse trabalho é muito bacana da empresa júnior. E tem um outro trabalho que é bem legal, que é o seguinte, a empresa júnior ensina o código de ética. Não aquelas 8 questões para passar no exame da ordem, ok? Não são aquelas 8. Aquelas questões. Aliás, como diz um político nosso, né? Tá ok? Não são aquelas 8, tá ok? São as 8. Né? É o código de como se comportar efetivamente. E que é uma coisa que às vezes a gente esquece. Né? E aí vem um trabalho legal que o Felipe faz na divulgação, na questão de propaganda. O escritório que eu trabalho é cliente da empresa júnior na parte justamente de marketing, e o que chamou a atenção da gente foi isso. Olha, não se preocupe, a gente vai fazer um marketing seu de acordo com o código de ética. Né? Foi a grande chamada da gente, né? Para a gente fechar com a empresa júnior. Né? Claro, o fato de eu estar lá também ajudou. Mas o fato do Pacheco estar lá no escritório prejudicou o Pedro Pacheco. Quem é da empresa júnior sabe o que eu estou falando. Né? Foi o lado ruim, foi o lado que dificultou a contratação. Mas afora isso, acho que está ok. Então, essa parte bacana. E aí entra, vou pegar de novo um ponto que a Letícia mencionou, e me perdoe, que às vezes a gente esquece o momento histórico que estamos vivendo. Nós estamos na 4ª onda econômica, ou 4ª revolução econômica. O que se vende hoje é conhecimento. Okay? Era agricultura, tá? Antes de Cristo, eu estava lá, eu lembro.
né? Eu vi quando começaram a plantar. Como diz o povo aqui em casa, eu tenho 10 mil anos de idade, né? Estava lá, eu vi quando começou a Revolução Agrícola, depois veio a Revolução Industrial, tivemos pós-Segunda Guerra Mundial a Revolução dos Serviços, e aí isso foi bom e foi ruim para a advocacia, porque ser advogado já era um plus, já era um extra, né? Muitas vezes bastava você se formar no curso de Direito já para ter um trabalho, ok? E aí, quando a gente chega nesse atual momento, que é a quarta revolução, que é a revolução do conhecimento, não basta ter o serviço de advogado, você tem que ter o conhecimento específico daquilo. Quando as pessoas falam que a máquina vai substituir o serviço advocatício, ela vai. O serviço advocatício repetitivo, não pensado. Me perdoe a palavra dura, burro. O serviço advocatício de repetição de petição e troca de nomes. Esse vai sumir. Esse deve sumir. O que vai ficar? O serviço advocatício do pensamento, do conhecimento. Alguém tem que alimentar o sistema. Alguém tem que dizer como o sistema funciona. E aí, uma frase... E peço desculpas que eu esqueci perdão. Salvo engano, é Mauro Leonardo, que é um colega advogado que atua em Brasília, é pernambucano. Ele mexe que o grande problema não é a inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela nem inteligência é, nem artificial é. É um homem que alimenta essa inteligência, e ela, na verdade, é para eliminar elementos, movimentações repetitivas. Isso tem que acabar mesmo, tá? O grande problema da gente, e aí é um aprendizado nosso, são as machine learnings. Perdão, não foi o Mauro Leonardo, não. Foi uma entrevista com o Pondé, esqueci o nome do entrevistado agora. Porque as machine learning são um grande problema, porque são as máquinas aprendedoras, vamos uma tradução bem livre aqui, tá? Porque elas não têm vergonha de errar, não têm vergonha de admitir que erraram e aprender com o seu erro. Qual é o grande problema do ser humano? Nós temos vergonha de admitir que erramos. Okay? Nós temos uma vergonha imensa. Nós não aceitamos que erramos, por mais errado que estejamos. E aí a gente tem que aprender, por isso eu estou indo pelo lado inverso, não é o acerto, é o erro. Tem que aprender com o erro para acertar. Né? Acertar, evitar, modificar, alterar. A resposta de hoje não é de amanhã. Como eu resolvi um processo há 10 anos atrás, não é como eu resolvo hoje. Com certeza não é como eu vou resolver daqui a 10 anos. 10 anos, eu estou sendo otimista. Né? O que eu fazia há 2 anos, não é como eu hoje, mas vou fazer daqui a 2 anos. Né? Então, a gente tem que alterar e se reinventar constantemente. Né? A expressão do Bruno, sair da zona de conforto, é perfeita. E eu sempre mexo, e é uma coisa que eu brigo muito no escritório, no dia que a gente achar que já chegamos no ponto, é o começo do nosso fim. É o começo, é quando o escritório vai entrar em decadência. A gente tem que ter a ideia de que nós nunca chegamos no ponto, a gente tem que estar sempre e constantemente melhorando, aprimorando, pesquisando, né? Por isso temos aqui, entre os colegas docentes, tanta gente que estuda tanto. E aí, quando eu falo isso, não é só a qualificação de títulos, isso me perdoem, é uma formalidade necessária na academia, tá? Precisa, vamos fazer. Mas temos aqui tanto Sérgio, quanto o Otran, quanto o Bruno, quanto a Gislaine, pessoas que estão sempre estudando. Né? Temos o Felipe, tem a Letícia também, mas temos o Felipe. Brincando, Letícia. O bom é que ela está gravada, depois a Letícia entra uma reclamação na coordenação. Ó, sofri bullying, professor. Então, mas assim, esse aprendizado é que é essencial para a nossa evolução. Então, por isso é muito bacana o evento da Ponte Jude, justamente para mostrar que é muito mais... eu acho que os alunos pensam, o pessoal fica lá só vendendo... Não, é muito mais que isso. Né? É uma construção, é um aprendizado prático. Isso vale ouro num país tão acostumado ainda a dar aulas do século XIX. Vocês sentados e a gente falando. Gente, vou parar, senão eu falo demais. Daqui a pouco vocês vão começar a jogar coisas em mim. Virtualmente, mas vão. Se ninguém falar, eu vou falando aqui, viu? Eu sou um perigo.
eu queria até complementar, né, um comentário que a professora Ana Cleusa fez, realmente o diferencial para a nossa formação. Eu vou até aproveitar, né, a oportunidade aqui, tanta gente na sala, que nós estamos, a partir de hoje, com o nosso processo seletivo aberto, tá? Quem tiver interesse de participar dessa experiência única e incrível na vida, realmente é uma experiência ímpar, não é tão... Apesar de existirem mais de 1.000 empresas juniores ao redor do país, né, no Brasil inteiro, em diversos cursos, né, em diversas faculdades do país, mais de, acho que são 22 mil empresários júniores no país inteiro, tem inclusive outros países. E agora, aqui na Ponte Júlia, estamos com o processo seletivo aberto, né, quem tiver interesse lá no nosso Instagram, tá lá na bio, tem um link para as inscrições e todo o edital. E lá a gente vai passar vários detalhes, como se torna um processo seletivo. Todo o nosso processo é um pouco burocrático, mas ele é bem formalizado, assim como uma empresa é. Né? Nós temos um estatuto que seguimos, um regimento interno, um código de ética. Quando fazemos qualquer procedimento, né, até o professor Leitão já participou do processo eleitoral da gente, né, de como é feito a eleição dos diretores, todo o processo burocrático para ter esse processo interno da gente. E agora, para membros efetivos, estamos com o processo aberto. Lembrando que a nossa empresa ela é dividida em diretoria estratégica, gerência tática e membros que são a parte operacional. Mas todos projetamos, todos executamos contratos, todos produzimos conteúdos de marketing, tivemos relacionamentos, aprendizados, né, interpessoais, treinando assim, conhecimentos, habilidades, atitudes que um empresário deve ter, que um advogado precisa ter de diferencial para esse mercado que está tão saturado de advogados que não tem diferencial nenhum, que faz aquela petição básica, que pega modelo da internet. Então, para trazer essa experiência diferenciada, nós trazemos experiências novas cada vez mais. Então, o tempo todo estamos fazendo essa realocação em diretorias, né? Você nunca passa muito tempo na mesma. Eu estou aqui desde 2019, né? No finalzinho eu entrei, passei 3 meses no cargo, mudei, fui para gerência de projetos, depois fui para gerência de vendas, passei para inteligência de mercado, agora estou na parte estratégica da diretoria comercial. Então, assim, é uma experiência que está o tempo todo se reinventando. E até a gente mesmo nos reinventamos. A gente vê formas de estar sempre melhorando o que a gente já traz, né? Não precisa ser uma coisa inovadora, mas o ideal é que esteja sempre em construção, né? Acompanhando, crescendo, se desenvolvendo, assim como a gente precisa se adaptar a essas mudanças. O professor Altran, se quiser complementar também. Bom, agora está comigo a palavra, né? Primeiro eu vou agradecer do mesmo modo como eu agradeci ao professor Primo Leitão, vou agradecer a palestra do professor Gustavo Ferreira, sempre assim, com esse humor, muito bom, Gustavo, isso é muito bom, essa leveza, esse modo de falar, assim, e eu tenho uma lembrança muito vívida do Gustavo, no doutorado, na época em que nós estávamos lá fazendo as matérias, pagando os créditos, né, como se diz no doutorado, né, as disciplinas lá, e aí o Gustavo chegou um período de eleição. O Gustavo como muitos sabem aqui, é um especialista nesta área do direito eleitoral. Aí eu pensei, e agora, né? Como é que o Gustavo vai conseguir, né, participar das aulas? Aí chegava o Gustavo carregando os processos, eu achei aquilo maravilhoso, né? E aí eu passei a admirar ainda mais o Gustavo, que tem um escritório empreendedor aqui em Alagoas, né, e contratou o serviço da Ponte Jude, né? Então, né, o professor Gustavo trouxe né, essa informação aqui para vocês verem como a Ponte Jude, portanto, ela também nos ensina, né? Ensina a nós, professores, na verdade, nos ajuda, né? E é um aprendizado mútuo, né?
Agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que o Felipe também vai trazer alguns comentários sobre a palestra do professor Gustavo, e dirijo, portanto, a palavra para o Felipe. Eu achei muito interessante uma fala que o professor Gustavo usou, que muitas pessoas têm ainda a visão, hoje em dia, que o profissional de direito, principalmente, ele tem que ser bom em tudo, né? E me lembrou muito de uma frase que eu gosto muito de falar com as pessoas que eu tenho a oportunidade de trabalhar mais em conjunto, é que todos nós somos ótimos em alguma coisa, nós geralmente temos habilidades únicas, onde nós somos excepcionais nelas, como também nós temos habilidades que nós somos horríveis, nós não temos nenhuma capacidade de estar desenvolvendo ali, no momento. E é justamente esse o objetivo da empresa Júnior, desse tipo de equipe, como o professor Bruno Leitão falou anteriormente. A gente tem a oportunidade aqui de trabalhar em equipe e tá otimizando a nossa capacidade naquilo que a gente é bom e tá trabalhando naquilo que a gente é ruim e tá se tornando aí um profissional cada vez mais, tá desenvolvendo habilidades que vão ser extremamente necessárias. Então, só para finalizar, tá reiterando aí, o nosso seletivo ele está aberto, foi aberto hoje, dia 20, e finalizará no dia 30 de maio, certo? Vocês vão encontrar no link da biografia do Instagram, @_soufênix, e aí eu vou pedir até que o moderador disponibilize por escrito para o pessoal no chat. E vocês podem estar também do perfil oficial da Pontijude, @Pontijude, para estar vendo também o tipo de conteúdo que a gente produz, estar conhecendo um pouco mais da empresa, o lado interno dela, certo? Então, conto com todos vocês, espero que vocês tenham gostado, né, do que foi debatido aqui. É um debate extremamente importante, esse empreendedorismo na faculdade e esse compartilhamento de conhecimento, né, que acontece entre os professores e os alunos. E agora eu vou passar a palavra para o Bruno Leitão, que tem aí muito a contribuir. Voltando, pessoal, bem, pouca coisa que eu falar sobre a empresa Júnior, né? Eu acho que vocês conseguiram entender como que é a empresa Júnior, o que, de fato, ela proporciona na vida acadêmica de cada um de vocês, como experiência, como atividade mesmo, eu diria, profissional dentro da sua formação. A vivência é algo que vai desenvolver tanto esse aspecto da sua própria profissão, mas desenvolver, inclusive, algumas características da sua própria personalidade, da sua capacidade intersubjetiva de se relacionar com as outras pessoas. E o que eu sempre digo é que vocês contem conosco para além da própria sala de aula. Eu acho que isso eu tenho reforçado, inclusive, mais nesse período que nós não nos vemos no corredor. Eu brincava muito com isso, né? Porque é raro, praticamente impossível a gente ir no corredor e não ter que cruzar com 2 ou 3 pessoas para tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, coisa do tipo, que é algo que a gente sente muito falta naquelas idas ali para o café, né? Então, vocês têm o nosso contato. Hoje o Teams facilita que vocês nos mandem mensagem a qualquer momento para ajudar sobre qualquer questão dessa. Eu peguei aqui a palavra para fazer um merchan. Serginho mandou uma mensagem aqui, deixa eu só ler, viu, pessoal? Tá, show de bola. Vou emendar também. Fazer aqui só um merchan aqui de outras 2 salas que eu vou fazer parte. E aí, se essas 2 salas que eu fizer parte forem as salas que bombarem mais no evento inteiro, provavelmente eu nem vou corrigir os relatórios, vão ser nota 10 para todas as pessoas. Primeira sala é a sala 13, que eu vou estar hoje à noite ao lado do amigo Tiago Bonfim, professor Dirle, professora Daniela, professor Marcelo Jobim, perdão, o Tiago Bonfim, Marcelo Jobim. E a gente vai falar do tema, tem que pescar, que o tema é grande. Direitos fundamentais em tempo de pandemia, há limites constitucionais às medidas de restrição à liberdade. Esse é um tema muito atual para a gente discutir, né?
porque envolve ali um controle social, não apenas na parte privada, mas inclusive algumas discussões que entram na área penal. Por isso, o convite para participar lá. Eu acho que tem muita coisa bacana para a gente discutir mais tarde. E outra sala amanhã que eu vou estar presente na sala 15, é a sala que vai tratar do tema cárcere e direitos humanos e pós-pandemia. A gente está trazendo o professor Iñaki, Iñaki Rivera Beiras, da Universidade de Barcelona, o professor Bruno Rota, da Universidade Federal de Pelotas, e a Elaine, conhecida de todos nós, nossa amiga da UFAL, ao lado do professor Tiago Mota e do professor França. Ela vai ocorrer na sala 15, das 9 ao meio-dia. E Serginho também pediu aqui, pessoal, que amanhã à tarde nós vamos ter as mesas de extensão e psique. Então, tem muito tema legal para vocês ouvirem aí sobre as pesquisas que estão sendo feitas, porque eu sempre dou isso como uma sugestão para aqueles que estão pensando em fazer o seu TCC. Então, ver o que o pessoal está pesquisando, sempre são temas atuais, serve muito para alguns insights sobre o que você pode escrever mais à frente. Então, não deixe de acompanhar, não. O congresso está show de bola, tem muita coisa boa ainda para a gente ver, beleza? Vou passar aí a palavra para o nosso líder do grupo, Carlos, para encerrar aí, se alguém tiver alguma coisa mais para falar. Um abraço. Bom, então, com a fala de volta aqui, obrigado, professor Bruno Leitão, por registrar aí a lembrança, né, das salas que estão por vir, e vou fazer mais um registro, né, da brincadeira que surgiu de que o Gustavo advoga há 60 anos e tudo mais, mas, olha, nós somos de uma geração, né, eu posso incluir o Bruno Leitão também, né, nós somos de uma geração que ela era muito diferente em vários aspectos da geração de vocês da Ponte Jude, né? Então, nós tivemos, por exemplo, um Código de Processo Civil anterior em que já constava lá a validação do acordo extrajudicial, mas sabe quando ninguém na época nos escritórios, quando fazia o acordo extrajudicial, ninguém imaginava, eu vou deixar só no papel, eu vou procurar o judiciário para homologar isso, não é verdade? Né? Nós não tínhamos assim a ideia de força naquele acordo, força normativa, né? de eficácia e tudo mais, né? Havia uma dúvida enorme, assim, aí nós preferíamos levar para o judiciário para homologar, né? Ou seja, isso mudou muito, muito, essa cultura, como o Gustavo colocou muito bem, que nos Estados Unidos, né, o Gustavo colocou, ela já existe há muito tempo, né, o momento do pré-julgamento nos Estados Unidos, ele é fundamental, os advogados ali que são os protagonistas ali, né, da resolução de conflitos. Quando chega para abrir um processo, é uma excepcionalidade, assim, uma exceção, né? E aqui, me parece que aqui nós estamos, aos poucos, exatamente tendo esta mudança cultural, né? E é justamente por isso que o trabalho da Pontes acaba sendo muito importante na formação dos novos profissionais de direito. Então, como o Bruno Leitão colocou, o aprendizado que existe na Ponte Jude, ele não existe na sala de aula, ele não existe em nenhuma outra atividade extensionista, ou em projeto de pesquisa, ou, como colocou o Gustavo, não existe também no núcleo de prática jurídica. É um trabalho específico, é um trabalho próprio de vivência de um escritório de advocacia. Então, esse o trabalho, é esse o grande potencial que existe na Ponte Jude, né? E eu queria, inclusive, a partir destas últimas considerações que eu trouxe aqui, voltar a palavra para o professor Bruno Leitão e para o professor Gustavo Ferreira, para darem também aqui as suas últimas considerações acerca destas questões que eu coloquei aqui, né?
porque realmente nós tivemos uma mudança cultural no cenário jurídico, o que faz com que haja uma necessidade de identificação de novos mercados, identificação de novas demandas. Nós podemos criar, né? Veja, não é que nós possamos criar as demandas, mas as demandas existem, às vezes nós não enxergamos. E esta capacidade, ela também é possibilitada, potencializada na Ponte Júri, né? Então, vou aqui passar agora a palavra para o professor Bruno Leitão, na sequência, o professor Gustavo Ferreira, agradecer mais uma vez a participação de todos aqui. O Carlos, ele tocou num ponto que é muito interessante, Gustavo, que é a questão do common law e civil law, né? Nós somos um país que adotou a perspectiva do direito civil e civil law. E a perspectiva do direito anglo-saxão é a perspectiva do common law. Eu confio em você. Se você me falou que vai fazer isso, eu confio em você. Para que eu preciso de uma terceira pessoa para legitimar o que nós plenamente estamos discutindo aqui que vai ser feito? Então, o que se faz dentro do trabalho preventivo é deixar de ter essa relação infantilizada que o direito da civil law traz entre uma questão que é exclusivamente privada. Eu quero sentar para discutir um ponto jurídico com você, a qual eu confio em você, entendo que esse acordo vai acontecer dessa forma a qual nós estamos nos comprometendo, eu não preciso que ninguém venha dizer que isso é válido ou não. Nós somos capazes para poder fazer isso. E essa é uma perspectiva do direito anglo-saxão que o nosso Código de Processo Civil passa a legitimar a partir de 2015 com uma mais referência. Que as pessoas deixem ali de ser infantilizadas na relação processual e que elas tenham capacidade de, a qualquer momento, mudar, e a qualquer momento não precisar mais de um terceiro para legitimar o acordo delas. E que, na verdade, ainda é muito incipiente. Principalmente se você trouxer para a minha área. Tudo bem que o direito penal trata dos bens jurídicos mais relevantes, mas, por exemplo, estava dando uma aula sobre tribunal do júri essa semana para uma outra faculdade que pediu para discutir um aspecto sobre tribunal do júri, e eu, para começar, eu falei assim, preste atenção em como você observa o tribunal do júri na série e no filme que você assiste na Netflix. Arquitetura. É a mesma do tribunal do júri aqui no Brasil? Aí eles ficaram na dúvida assim, professor, e muda? Eu digo, muda. Quando você assiste a série lá da Netflix nos Estados Unidos, há uma paridade de armas. E a paridade, ela está, inclusive, na estrutura do próprio tribunal do júri, porque a acusação e defesa estão lado a lado. Tanto é que nos Estados Unidos a estrutura arquitetônica tem um tribunal do júri também é utilizada para processos civis. Porque a estrutura é a mesma, ué. Eu tenho um juiz de frente para as duas partes, discutindo sobre um caso, e aquela estrutura física também é utilizada no processo civil. Aqui não, você olha para a estrutura penal, está lá o juiz e o promotor lado a lado, quase que abraçado. Você chega lá, antes eles estão tomando um café, batendo um papo, e na hora, inclusive, que o advogado está falando, se quiser, o promotor está aqui xingando o advogado, falando mal do advogado, do lado do conselho de sentença. Então, a própria estrutura arquitetônica de um tribunal do júri demonstra que, inclusive, o nosso processo penal tem uma complexidade completamente diferente do processo civil. Então, entender essas diferenças em relação ao direito e da incapacidade que o direito nos dá em resolver os nossos próprios problemas, fazem você enxergar que um mecanismo preventivo para evitar que eu precise de um terceiro para resolver o meu problema é algo genial. Desde que eu saiba com quem que eu estou negociando. Então, na verdade, os mecanismos preventivos, eles são institutos que já deviam estar sendo utilizados no Brasil na área civil há muito mais tempo e passam a ser agora um problema de discussão na minha área. Mas aí não vou atrapalhar vocês aqui puxando a brasa aqui para mim, a sardinha para minha brasa, porque na verdade a gente precisa entender qual que é essa lógica que a atividade de vocês na empresa júnior, como que ela funciona. Ela dá ali uma capacidade, uma autonomia para que as pessoas resolvam seus problemas sem precisar de um terceiro. Então, essa é a função principal do direito preventivo. E sei que certamente o Gustavo vai querer complementar aí alguma coisa sobre isso. Pode passar aí para ele.
Perdão, problema de BIOS. Bicho ignorante operando o sistema. O bicho ignorante sou eu. Eu comecei a falar e ainda estava no mudo. Lili, mas vamos lá. O Tran foi perfeito quando falou na questão cultural, na mudança, e o Bruno complementa muito bem quando diz esse tratamento infantilizado, né? A ideia é que é o coitadismo, né? A parte é um coitado que não sabe o que faz. É quase o tratamento que se dá às partes, em regra, é como se estivéssemos falando de bebê de 6 meses que não consegue nem se alimentar sozinho, né? Só consegue dar. Então, tem que ter uma hiper mega proteção. Ao invés de ver o Estado como aquele sujeito que vai acompanhar e só vai intervir quando tiver errado. Ele diz, opa, peraí, não é assim não, camarada. Calma, não vamos fazer desse jeito não. Vamos devagar aí com a dor. Você não pode tirar vantagem do outro. Então, o Estado, ao invés de entrar excepcionalmente, ele acaba entrando constantemente nas relações. É um intervencionismo estatal sobremaneira, né? Um ex-ministro, esse é antigo, eu vou entregar a idade, Bresser Pereira, ele dizia que nós vivíamos não um capitalismo, mas um governo técnico-burocrático, onde havia intervenção da burocracia em todos os aspectos da vida. Isso nos anos 70. No final dos anos 70, ele escreveu essa obra. Então, a gente tem essa tendência de achar que o cidadão comum simplesmente não sabe o que quer. E aí precisa da tutela inviolável do Estado para sempre ser guiado. E aí só um gancho. Eu lembro que na área trabalhista, a minha outra área de atividade, em homenagem também à professora Natilza estar aqui no evento, o MPT fez uma reunião que queria que os motoboys fossem contratados diretamente para a empresa. E o representante do sindicato dos motoboys, de boina e camisa em homenagem ao Hugo Chávez, não estou mentindo não, ele estava desse jeito. Ele disse, não, a gente não quer contratação direta não, a gente quer cobrança para que eles recolhem INSS, FGTS, que se o contrato for privado, que seja firmado contrato, que a cláusula contratual seja cumprida. Ele não pediu contratação direta. Ele foi perante o Ministério do Trabalho para dizer, não estou preocupado com isso, porque se for contratar direto, na verdade, vai demitir mais gente do que empregar. Olha a ideia dele. E a ideia é correta. Faz a contratação. Agora, o que eu quero é outra coisa, é fiscalizar para ver se estão cumprindo o que foi contratado. E isso sim. A gente tem um contrato firmado e muitas vezes as empresas não cumprem. Então, talvez a gente esteja começando e a mudança se faz, de fato, passo por passo, e a empresa júnior tem esse processo de mudança para lembrar que, olha, as pessoas são capazes. Se não forem capazes, é o caso excepcional, aí a gente chama o Ministério Público, a gente chama a intervenção de alguém. Né? Se alguém estiver abusando nessa relação entre duas pessoas capazes, chama o Estado, mas se as duas pessoas são plenas, capazes e podem resolver entre si, para que Estado? Né? Deixa ele para aquilo que ele é essencial, não para o que ele é secundário. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom, então voltamos aqui. Eu quero lembrar vocês aquilo que a Letícia colocou, que está aberta a seleção para a Ponte Jude, né? Então, nós falamos aqui sobre a Ponte Jude, mas, né, para os graduandos em Direito do SESMAC, né, que queiram ter a experiência, né, procurem a Ponte Jude, que vocês vão ver que o aprendizado é muito válido, tá bom? Bom, então vamos encerrar a nossa mesa de hoje, agradecendo mais uma vez aos professores Bruno Leitão, Gustavo Ferreira, pela disponibilidade, pelas lições aqui trazidas, agradecer aos nossos discentes, à Letícia, ao Felipe, ao nosso suporte, obrigado, professora Gislane e professor Sérgio, né? Agradecer também a todos que estão aí nos ouvindo, a professora Naquilza, ao professor Leandro, né? Muito atenciosos, obrigado aos professores. E por hoje, portanto, né? Nós encerramos, mas tem mais.
o Congresso Internacional do SESMAC ainda tem outras salas aqui que foram divulgadas, né, pelo professor Bruno, então acompanhem, vamos continuar acompanhando. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade novamente. Valeu, pessoal.